Ele é um dos mais ilustres juristas brasileiros, meu amigo Saulo Ramos. Venha pra cá! Eu acho impressionante que um brasileiro ilustre tenha nascido na Rússia e vindo para cá em criança, nasceu na União Soviética, em Brodowski. É isso? Brodowski. Brodowski. É, depois de Paris, a cidade mais importante do Brasil. É no Brasil. É no Brasil. Quem será que fundou a cidade com esse nome tão russo? Foi o engenheiro da Mujana, que onde nasceu Brodowski. Respeita Brodowski. Doutor, respeitou. Faz favor. Não, doutor, por favor, não me processe. Não, não vou processá-lo, não. Mas lá nasceu o Cândido Portinari. É verdade. O maior pintor que o Brasil já teve. E nasceu o doutor Saulo Ramos, também Isso em é para Brodowski. contrabalançar. É um equilíbrio? É, Não equilíbrio. acredito. Agora, e você ficou, quer dizer, você passou a infância entre Brodowski e outra cidade pequena, qual foi? Cravinhos. Que é perto. É, perto. Eu passei lá no meio de café, colhendo café, trabalhando em caminhão, motorista de caminhão. Você foi motorista mesmo também? Foi. Por que Foi você fácil, não não. foi, hein? Eu não fui humorista de televisão só. Podemos começar hoje. Você tem um Mas senso nós vamos falar de do humor. livro esse, não. Calma, tem tempo, o tempo que você quiser para falar do livro. Aliás, tudo é em função desse livro, que eu acho... Primeiro, a ideia é sensacional, que a partir de um caso real e um caso de vara de família, né? Que acabou... Sabe que na advocacia, todos os advogados têm isso, a gente tem o segredo de justiça, por uma questão de ética, não pode contar os casos. Claro. Os casos mais dramáticos. Mas na advocacia existe histórias que bateriam com muitos filmes de suspense, novelas de televisão. Mas a gente tem que guardar o segredo, porque a gente jura lá pelo segredo profissional. Mas eu peguei um desses casos e verifiquei que eu não ia quebrar a ética desde que eu trocasse os nomes, e é um caso que já aconteceu há muito tempo. Há muito tempo. Agora, você falou em segredo de justiça, é curioso, porque de repente a gente lê nos jornais notícias assim: está correndo em segredo de justiça um processo contra fulano, ciclano, não sei o quê. Então, as declarações. Qual é o segredo? Aí no livro eu brinco com isso também, segredo de justiça. O segredo de justiça no Brasil é diferente. É diferente. A gente pode contar para todo mundo. Aliás, matéria de senso de Menos humor... para repórter. Menos para repórter. Repórter. Matéria de senso de humor, Saulo, você estava falando aqui, só não sou humorista, mas eu acho que em alguns textos teus, nos jornais, em algumas declarações, o que primeiro se nota é a visão. Quando eu falo em humor, não é a piada pela piada, mas a visão do mundo de humor que você tem em relação às coisas, e que eu acho que é a grande salvação das pessoas, é exatamente esse afastamento com o humor das coisas. Claro, é verdade. E nisso eu sou seu discípulo. Bom, tá bom, tá bom. É o primeiro livro, na área jurídica tem... Tem vários. Não vai. Quantos? 2 ou 3. Eu estou dizendo, olha aqui, vou mostrar a capa, tá aqui, Saulo Ramos, aliás, já mostrei a capa, logo assim que recebi o livro, Código da Vida, isso aqui é que já parece coisa de folhetim, que eu acho maravilhoso, fantástico litígio judicial de uma família, drama, suspense, surpresas e mistério, e tem tudo isso mesmo. O Portinari fez um desenho seu. Eu vou até mostrar no telão, porque fica melhor do que mostrar. Olha que coisa linda. Em 1952, é isso? 53. 1953. É lindo esse desenho. Lindo. E você teve o cuidado
de guardá-lo de forma impecável, né? Porque você vê... Ah, porque se destruir seria um pecado, pô. Não, você sabe que o Cândido, Candinho, Candinho. foi convidado para ir num passeio de iate com uma família de milionários de São Paulo, e tinha uma senhora, aquelas senhoras que eu chamo de tratadas, uma tratada, o laquê já amanhece com laquê, tanto laquê que se cair no banheiro quebra o cabelo. Então, ela acordou e estava o Portinari aproveitando o nascer do sol, porque era muito cedo, e ela não conseguia dormir, subiu no deck para ver, e estava ele lá, acabando um desenho dele, ele tinha acabado de fazer da paisagem que estava ali. Aí ela olhou e falou, ai, Candinho, que lindo. Ele falou, gostou? Ela falou, amei. Aí ele tirou do bloco e falou, então, assinou e tudo, então é seu. Ela falou, ai, muito obrigado, Candinho. E dobrou em 4 para guardar. Mas vamos começar a falar do livro um pouco, senão você vai bater em mim. Ótimo. O livro é quase também uma biografia, de certa forma. De certa forma mas eu conto casos que aconteceram comigo, mas agora são casos interessantes. E, na minha opinião, desculpe, importantes. Porque, por exemplo, eu conheci o Jânio Quadros no Guarujá, tomando caipirinha. 8 caipirinhas, nós ficamos na maior intimidade. Com 8 já? 8 caipirinhas, e quibe, né? Comemos quibe e tal. Mas era 8, 4 e 4 ou 8 cada um? 8 cada um. Ficamos na maior intimidade. Daí eu conheci a vida do Jânio, acabei indo para o governo dele e assisti a renúncia. Então tem fatos da renúncia que ninguém conhece e que são muito importantes para a história do Brasil. Pode contar um sem fazer nenhum segredo, ou prefere? Não. Um eu posso, por exemplo. Tá. Quando chegou, ele fez uma reunião em Cumbica com o Carvalho Pinto, uma pessoa de gente, então, se a renúncia tinha que ser apreciada ou não pelo Congresso, um erro de advogado. Né? Erro de advogado é um perigo, pô, perigo. Ou deixa o sujeito pobre ou deixa o sujeito preso. Agora, eu estou entrando nessa reunião, tem um major do Exército, abre a túnica, abre a camisa, eu estou com a faixa do presidente aqui. Ó. Falei, não diga, pai, fecha esse negócio e tal. Aí aquela confusão, estava esquecendo da major. Aí expliquei ao Jânio, olha, a renúncia é uma comunicação de que você deixou o cargo, quer dizer, não abandonou o cargo. Não tem esse negócio de discutir nada, vai embora, agora vai assumir o vice, segundo a Constituição. Ele se conformou, despedimos, ele até me pediu para arranjar... Ele já tinha renunciado em Brasília e veio para São Paulo. Estava em Cumbica, aqui em São Paulo. Aí ele se conformou, eu expliquei, isso é um pouco mais comprido. E nos despedimos, eu posso te fazer um favor? Pedi para ele assim. Pode, manda o major devolver a faixa. A faixa, presidente. Aí ele chamou o major, deu uma escolha, mas eu fiquei até com dó do major. Para que eu fui falar? Aí o Jânio tinha mania de dizer que ele depois foi caçado na Revolução porque ele deu a esculhambação no major, porque estava com a faixa de presidente. O que obviamente não é. Tem essas coisas. Agora, o bom do livro, desculpe a falta de modéstia, é a história que eu resolvi contar de um casal que brigou por causa dos filhos. Eram separados e a mulher resolveu acusar o pai das crianças de fazer libidinagem com as crianças. E a prova era terrível, porque era uma gravação feita com as vozes das crianças acusando o pai de fazer aquelas coisas. Isso em que ano, mais ou menos? Isso há uns 20 anos atrás. Então, relativamente uma história recente. Mas eu troquei os nomes e... Não, eu sei, eu estou perguntando pelo seguinte, porque há 20 anos já se sabia, já havia vários casos de agressão sexual de pais a filhos e filhas. Agora, o pai me procurou e disse assim, olha, eu não tenho jeito de provar que isso é mentira. O único jeito é me suicidando. Eu falei, calma, peraí, pô, isso não é assim. Aí peguei a causa dele e foi uma causa que é uma história policial. Aí começamos a estudar detalhes da gravação,
verificava que na pergunta da mãe tinha um stop na fita de gravação, aqueles gravadores de fita, Sim. e a resposta da criança vinha depois do stop, aquelas linhas sinoidais, né? Na análise da gravação. Na análise da gravação, denunciava tudo isso. Depois verificamos que ela devia ter tido um cúmplice, que a criança falava na mesma distância. Aí comecei a levantar o vidro da mulher, queria saber o que ela tomava café da manhã, com quem ela conversava, quem eram as amigas dela, levantei a vida toda. E aí descobri que ela estava fazendo tratamento no psiquiatra, falei, já deve ser louca, né? Está com psiquiatra, às vezes não. E aí descobrimos, até chegar à prova essa batalha toda, a prova do julgamento. O julgamento é um cinematográfico, né? E o juiz foi fantástico, o curador de família foi fantástico. O advogado dela foi fantástico, perdeu a causa para mim, eu achei ele ótimo. Mas não podia ter sido melhor. Melhor do que esse, não. Depois eu convenci os caras a não apelar, pô. Deixar transitar julgado de primeira instância. E esse juiz hoje, eu deixei para revelar no final. O juiz que fez um excelente julgamento, uma grande sentença, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas se quiser saber quem é, lê o livro. Não, eu já sei, porque eu já li. Mas realmente, é isso que eu acho que tem no livro, reviravoltas sensacionais. Depois eu vou contando as histórias. E esse tipo de revelação. Agora eu vou contando as histórias da Constituinte, coisas que aconteceram na minha vida. Uma vez eu fui convidado, por exemplo, para ser presidente do Congresso Brasileiro de Cantadores de Viola, no Nordeste. E lá no meio daqueles cantos improviso, é uma maravilha aquilo, né? Você é bom de improviso, né? Como cantador. De cantoria, né? De cantoria, mais ou menos. E aí, não vai fazer bom. Que eu já vi, não vou fazer fazer nenhum aqui não, mas eu já vi você fazer. E aí? Bom, eu não faço. Eu não vou pedir para você fazer, não. Só quero que conte a história do tal cantador violentíssimo. Aquele abraço. O cantador errou um verso lá. Ele errou um verso e eu desclassifiquei. Aí foi um escândalo, porque eu era de São Paulo, um paulista, desclassificar um cantador nordestino. Né? E aí o pessoal me cercou e disse, olha, esse cara é um matador, rapaz, de Alagoas. Jeito perigosíssimo, ele mata gente, ele é contratado para matar gente. Sabe que no Nordeste, quando você encomenda a morte de alguém, você faz um contrato. E ele pode ter uma reação aí. Eu falei, não, eu vou conversar com ele. Aí chamei ele do lado, mas coisa, eu tive que desclassificar e tal, mas me disseram aí que você faz uns negócios de contrato. Ele falou, o senhor é da polícia, doutor? Eu falei, não, eu sou advogado, mas eu queria saber se o senhor estava com raiva por causa que eu fiz isso. Ele disse, não, dizem que eu faço essas coisas, doutor, mas eu não faço, eu faço um furinho e Deus é que mata. Eu falei, bom, já confirmou, né? Aí eu disse para ele, mas você não ficou com raiva de mim? Disse, doutor, pode ficar sossegado. Eu só faço isso pela raiva dos outros. Isso é maravilha. Eu não podia deixar de contar essas coisas do Nordeste, né? Eu só faço isso pela raiva dos outros. A raiva é minha, eu não mato, não. Tem a história do matador que o coronel contratou e foi descrevendo. Olha, ele é alto, é louro, ele tem um nariz adunco e ele tem uns braços muito compridos. Pare, coronel, que eu já estou ficando com ódio desse homem que não acaba. E tem os casos do Nordeste são grandes. O garoto se formou em Direito e foi pedir para o pai, olha, vou defender o sujeito num júri. E o pai, olha, então você procura o coronel fulano de tal, que ele é chefe da região lá. E o garoto foi, olha, eu vou defender o sujeito, que ele matou muita gente, mas eu queria pena mínima para ele. Então, o coronel, tá bom, pode deixar. Aí vai, dia do júri, chega no dia do júri, ele faz a defesa, Carnelucci, e Seita, Pontes de Miranda, e todos os juristas possíveis, e pede a pena mínima para o cliente dele, né, na defesa. O promotor, quando tinha feito a acusação, fez uma acusação frouxa. Tá? Ele verificou que o coronel tinha prestígio mesmo. E aí, acabou o julgamento, pena mínima.
E ele foi agradecer ao coronel. Né? Coronel Nogueira, muito obrigado, consegui a pena mínima. Disse, meu filho não foi fácil, não. Por quê? O pessoal queria absolver. Viu? Ai, que maravilha. Deu trabalho, deu trabalho. Você falou no Ponte de Miranda. Você conheceu pessoalmente o Ponte de Miranda? Muito, inclusive para a fundação do CONAR, você sabe que eu fundei o CONAR. É. O último parecer jurídico do Ponte de Miranda foi dado pela fundação do CONAR, e logo depois ele morreu. Pagamos honorário para o espólio dele. Era uma figura fantástica. Era engraçado, tinha excentricidades. Fantástico. Ele lia o jornal de manhã, que se o Khrushchev tinha brigado com o Kennedy, ele já contava pra gente que os dois telefonaram para ele. E também o que tem umas histórias assim, o Clóvis Bevilacqua. Bevilacqua não, mas o Clóvis era mais modesto, cearense. Sim, mas diz que dinheiro ficava na gaveta. Ficava, ele comia. Dinheiro, pega ele lá. estudava, ele comia sanduíche na mesa, as galinhas vinham, comia junto. E é um grande jurista e virou uma praça em São Paulo. Tá aí, hoje é praça. Hoje é praça. Vamos chamar a nossa vinheta, que eu quero continuar falando muito mais aqui do livro do Código da Vida. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado Saulo Ramos, que está lançando o Código da Vida. E eu, por acaso, já tive o privilégio de ser, num processo de lei de imprensa, abusei do meu amigo, ele foi lá me defender, claro que eu fui absolvido, e eu notei o seguinte, que na hora do julgamento, o juiz tinha muito medo de falar alguma bobagem, porque ele olhava para o Saulo e dizia, não é, doutor Saulo, o senhor não concorda, doutor Saulo? Eu digo, bom, isso aqui já está ganho. Com medo de falar alguma impropriedade jurídica, né? Porque o Saulo, inclusive, é o criador de algumas medidas, como a prisão provisória. Como é que foi isso? Antes eu quero dizer o seguinte, que Deus me deu uma grande atenção, um dom que Ele me deu. E eu só tive cliente inocente. E você é um deles, é por isso que o juiz me respeita. A prisão provisória foi criada, hoje está muito deturpada no Brasil. Foi criado o seguinte, que no tempo da ditadura, a polícia prendia o pessoal, levava para aquelas masmorras, o advogado fazia um habeas corpus e não encontrava o cliente para soltar, estava preso. Então, eu, quando estava no governo Sarney, eu fui consultor-geral da República e depois ministro da Justiça, e foi um governo muito difícil, porque não é como os governos de hoje que têm a obrigação de ver educação, violência, escola e tal. Naquele governo nós estávamos fundando o Brasil, fazendo uma Constituição nova, fundando o Estado de Direito. Não dava tempo de fazer outras coisas. Mas mesmo assim, a polícia não notou que nós estávamos na democracia. Continuava aprendendo, pessoal. Assim. Aí eu criei uma lei que estabeleceu a prisão provisória. Para quê? Para investigação policial, quando a pessoa fosse conhecida, mas não tivesse residência fixa, ou então não fosse bem identificada, como o Elias Maluco, tá? Até a identificação. Ou que tivesse cometido os crimes hediondos, como aquela da lista de crimes hediondos, sequestro, estupro, essas coisas todas. Então o juiz, isso tinha que ser decretado pelo juiz. Aí, decretado pelo juiz, o advogado sabia onde estava o cliente dele, ia tratar da defesa e tal. Muito bom. Isso funcionou bem durante muitos anos. Agora ficou uma banalidade. Eu já, depois desses últimos anos, creio que foi 6 mil, 8 mil pessoas presas já com prisão provisória. A justiça solta, os tribunais soltam. Então, o juiz decreta. A Polícia Federal, por exemplo, não é culpada. Culpado é o juiz que decreta a prisão. Agora, nós temos uma tendência, e é verdade, é normal, que o povo brasileiro gosta de ver ladrão na cadeia. É claro que isso é verdade. Mas com esse abuso de prisão provisória, pode haver prisão de inocentes. Sim.
E eu tenho sido até muito consultado sobre a forma do uso da prisão provisória e estou um pouco triste da forma com que eles estão usando uma lei que eu criei. Criei essa e criei outras também, a bem de família, impenhorabilidade de bem de família. Mas eu não vou fazer como Santos Dumont, que dizem que se suicidou quando viu o avião sendo usado na guerra e metralhando gente, né? E eu estou usando Dizem, mal. né? Dizem. Então, agora estou usando mal a minha lei, eu não vou me suicidar por causa disso. Pelo amor de Deus. Ô, Eu Saulo, quero que prenda bandido, por isso. Não é para prender inocente. deixa eu aproveitar aqui o jurista, que é o seguinte, nós todos ficamos muito preocupados com certas ações um pouco insidiosas em relação à censura. E uma das coisas mais bonitas da Constituição e da Constituinte, que de certa forma você participou ativamente. Muito, muito. Nós fizemos muito projeto de todo jeito lá para os deputados e senadores que votaram. Os deputados e senadores não são assim muito inteligentes, né? Eles não são muito inteligentes. Mas isso é uma necessidade ou é uma característica Não, é uma fatalidade. ocasional? É uma fatalidade. Ô, Saulo, então acontece o seguinte, uma das coisas que a gente sofreu demais na ditadura, todos, artistas, censura. intelectuais, até militares que não concordavam com o golpe, a censura, o negócio da censura, né? Então ficou uma cláusula pétrea da Constituição, que são aquelas cláusulas... A liberdade de expressão. Liberdade de expressão. E como também na classe artística isso aconteceu com muita frequência, tem 2 ou 3 artigos, não me lembro, que se referem especificamente à criação artística também. Exato, exato. Bom, agora estão tentando enfiar uma cunhazinha falando em classificatória, que é uma maneira um pouco subretícia de você jogar o espetáculo para quando você quer, e aí vai se discutir na justiça se pode ou não pode. Vou te dar um exemplo em teatro, na peça dirigida pelo Felipe Hirsch, que esteve aqui com o Guilherme Weber, foi obrigado a, no começo do espetáculo, entrar uma voz gravada dizendo: esse espetáculo contém cenas de nudez total e de violência explícita. A plateia cai na gargalhada, porque é uma sala de teatro onde as pessoas que lá estão escolheram de ver, e já pagaram o ingresso. Depois desse aviso vão sair, não? Eu quero o meu dinheiro. E também eles inventaram uma coisa muito interessante, que é a classificação, se for até 12 anos, usa-se nos anúncios a cor, se não me engano, amarela. Até os 14, laranja. Até os 16, vermelha. E até os 18, preta. Tem que ter no anúncio. Eu achei graça porque eu me lembrei do nazismo nos campos de concentração, onde os presos políticos usavam estrela vermelha, os judeus amarela e os gays cor-de-rosa, né? Essas coisas, não, a você que é, antes de mais nada... Não, isso é deturpação da ordem constitucional. Então fala um pouco sobre isso pra gente. Estou falando. Fale mais, então. Você me deixa falar? Sim, senhor. É deturpação da ordem constitucional. A Constituição deixa a liberdade de expressão. Evidentemente que o artista, o diretor de teatro, o homem de rádio e televisão, eles têm responsabilidade e eles sabem o que deve ou não transmitir em determinado horário. Agora, a burocracia, o velho funcionário público, tem aquela tendência herdada da ditadura, e todos adoravam a ditadura, e hoje, como está na democracia, começa a pôr vermelho para isso, amarelo para aquilo, que é uma forma de pôr para fora a censura, não é nem disfarçada, é censura colorida. Censura colorida é um bom termo. De vários termos. Na verdade, é isso que eles querem fazer. Eu quero fazer uma ressalva, que o Saulo falou assim, você me deixa falar? Porque numa das entrevistas que a gente fez aqui, que foi durante a cassação do Collor, eu estava tão indignado e tão alucinado que eu falei muito mais do que o Saulo. O que acontece? Ele falou muito melhor, e para mim foi bom. Porque isso não.
Aí o Mauro Salles mandou um e-mail para o Saulo dizendo assim: amigo Saulo, foi ótima a sua entrevista, mas na próxima vez eu espero que o Jô te deixe falar alguma coisa. Tem uma memória fantástica sua, viu? Mas isso Sua aí memória é fantástica. é inesquecível. E realmente eu estava errado. Eu falei essa frase sem querer, pô. Eu não estava pensando nisso, não. Não, mas eu estava. Tá. Eu estava me cuidando. Então, fale um pouco mais sobre isso. Como é que é permissível? Parece que a coisa está em suspenso, aguardando outra avaliação. A Constituição permite, para os meios de comunicação, o horário. Teatro é totalmente livre. Teatro é totalmente livre. Sim, mas os meios de em televisão, não é ilegal você fazer uma classificação de horário que permite você tirar uma novela das 8 e dizer que só pode ir às 11, já que o que está escrito é o seguinte: tem que ser uma classificação indicatória, ou seja, esse filme é aconselhável para maior. Agora, não pode o censor ser obrigado a passar às 3 horas da manhã. Mas isso é que eu acho realmente uma coisa... Isso é uma violência. E isso aí, vocês podem ficar certo, o Supremo Tribunal derruba. Se for discutido até lá, derruba. Se Deus quiser. O Supremo é um tribunal, tem lá suas épocas, as suas fases, mas o espírito da casa é muito democrático. Graças a Deus. E muito vigilante com os valores que estão inscritos na Constituição. E o povo brasileiro, embora muita gente não preste atenção, deve muito ao Supremo. Deve muito ao Supremo Tribunal. Eles são excelentes juízes. O Saulo... Eu não tenho nenhuma causa lá, não estou puxando o saco de ninguém, viu? Não, eu sei, porque inclusive não é o seu hábito, ao contrário. É bem o oposto. Ô Saulo, agora, o caso que o livro trata de forma romanceada tem 20 anos. Mas por isso que eu digo que é biográfico. Você fala do Jânio Kubitschek, fala inclusive de episódios do Sarney no tempo... Não, o Sarney está no livro inteiro, porque eu trabalhei no governo dele. Aliás, você me contou uma coisa que... Eu não estou aqui para fazer defesa do senador Sarney, que ele realmente não precisa. Mas tem uma coisa que era real no tempo do Sarney, que estava assumindo, naquelas condições, não estava assumindo, estava herdando, e que ele fazia questão de que a democracia fosse mesmo plena. Tanto que, se eu não me engano, durante o seu governo, ele jamais processou um jornalista. Não, ele abriu para todo mundo. Mesmo no governo Kubitschek, a rádio tinha censura, a rádio e televisão tinha censura. Sim, até agora. Agora, o Sarney abriu para todo mundo. Inclusive os jornalistas do Palácio, ele deixou entrar no quarto andar, que era o quarto andar do SNI, os tapetes vermelhos dos militares. Nunca um jornalista tinha pisado lá. Aí, você conhece seus colegas. E você chegou a ter discussões com ele no sentido de abusos que eram cometidos e que o Sarney dizia, deixa... Não tem problema, temos que frisar que isso é uma democracia. Ele é democrata mesmo. Agora, continuou na política, o pessoal pode fazer alguma censura e tal. Mas no governo dele, ele fez uma obra que os brasileiros, a nova geração, fica devendo para ele, que foi a implantação da democracia num momento muito difícil. Os militares ainda estavam rondando, porque eles perderam a eleição indireta. Quem ganhou foi o Tancredo. O candidato deles era o Paulo Maluf. Que é um belo candidato para perder. Perdeu e os militares começaram a esquentar os canhões nos quartéis de novo. Aí precisa muita habilidade para não deixar voltar mais 20 anos de ditadura. E o Sarney soube controlar isso com muita habilidade. Fala um pouco da viagem a Cuba com o Jânio. Bom, aí o Jânio foi para lá e foi uma gente muito boa. Fernando Sabino... Otto Lara Rezende, maravilha, gente de saudade. E aí o Vasco Leitão deu uma recepção na Embaixada Brasileira para o Fidel Castro e para o Che Guevara. O Che Guevara chegou logo mais cedo, tá? Uma figura fascinante. Nós nos cercamos, nós éramos todos jovens, admirando o Che Guevara. Tá? Mais tarde chegou o Fidel. O Fidel é meio pousudo, tá? Chegou com bruta de um revólver lá.
E Automática? aí foi no banheiro, deixou o revólver lá no banheiro e entrou para a festa. A gente notava que ele tinha uma invejazinha do Tchê, porque todo mundo queria falar com o Tchê, e ele... Claro. Bom, teve lá a festa, jantar, Cuba Livre, Cuba Livre não, rum. Ah. Não entrava Coca-Cola, era o rum Não, mesmo. porque a Cuba não era livre também. E aí, acabou a festa, aí o Fidel foi no banheiro, cadê o meu revólver? Roubaram o revólver do Fidel. Sumiu o revólver do Fidel. E ele ficou uma... E onde era? Na Embaixada Brasileira. E ele ficou uma onça, ele queria dar tapa em gente. Aí o Gênio vai lá, bate nas costas. Não, vamos descobrir, pode deixar. É que é uma relíquia de Serra Maestra. Eu tenho... Estou como a preciosidade maior de minha vida. Aí é que não devolveram onde quem foi? Aí começaram a pôr. Foi o Tico-Tico. Foi o Carlão Mesquita. Eles procurar quem é o culpado daquilo lá. E ninguém ficou sabendo quem foi. E até hoje ninguém sabe. Não, agora depois ficaram sabendo. O sujeito devolveu o revólver. Não era relíquia de Serra Maestra nenhum. Devolveu para o embaixador brasileiro. O embaixador embrulhou, mandou para o Fidel Castro. Era um revólver com uma placa de dedicatória ao Fidel, dado pelo embaixador soviético. Para ele, como lembrança do União, que já estava naquela sedução, serviço de sedução. E ele dizia que o Fidel é muito mentiroso, viu? Mentiroso. E era o quê? Era uma automática, devia ser, né? Uma automática, pistola russa. Né? Eu não sei se funciona, porque os aviões russos não funcionam, cai tudo. O Saulo... E esse aí eu conto também, porque eu estava lá, o que eu vou fazer? Tem que contar essas histórias. Você... TV Excelsior, onde a gente se conheceu, nós dois éramos muito meninos. E aí nós já fomos meninos, eles podem acreditar, isso é verdade. E você trabalhava com um dos maiores juristas, um dos maiores advogados do Brasil, né? Vicente Gal, mestre. Que até hoje você chama de mestre, né? Meu mestre, de muita gente. Eu acho que não era o maior advogado daquela época, eu acho que o Vicente Gal foi o maior advogado do Brasil em todas as épocas. É mesmo? Ele foi melhor que o Rui Barbosa. Olha. Mais simples, mais recatado, mas a visão de direito dele, sobretudo de direito civil, foi algo espetacular. Agora, o que me impressionou na época, porque na TV Excelsior, na época eu tinha 23 anos, eu ficava impressionado com o carisma que você tinha dentro de uma área que é alimentada por carismas, não sendo um ator, nem um diretor, enfim, era um advogado. Eu não sei se você sabe que os artistas e os advogados têm o mesmo padroeiro, que é São Genésio. Você acha que ator e advogado têm muita coisa em comum? Tem. A gente tem, às vezes no tribunal, a gente tem que ser um pouco de artista lá, né? Mas o meu patrono é São Ivo, né? Mas o advogado fique sabendo que São Genésio tem até uma oração muito... Não, eu não quero brigar com São Genésio também. Eu acho que qualquer santo aí, para mim, tá bom. Eu acho que são santos bons de você pedir, porque eles não são muito acionados, são quase desocupados. Então, quando você pede alguma coisa, eles se empenham. Tem para atender, né? Você vai pedir para São Francisco, todo mundo pede, né? Você pede um São Genésio, São Ivo também. Vou até anotar depois. São Ivo. Para ver se funciona. Ele não sei se está muito ocupado, porque ele tem advogado aí apertado, difícil, cliente, tem uns difíceis, muito problema. Agora, uma das coisas boas disso aí é o impeachment do Collor, que essa geração não conhece. O impeachment do Collor foi difícil. Eu advoguei contra o Collor. Eu advoguei para o Senado. Por que você pediu desculpa? Não, eu não sei, de repente tem algum colorido aí que gosta do Collor. Tá? Pode gostar, mas mas é a liberdade, né? Eu fui profissional de direito. Ele pediu um mandado de segurança contra a cassação dos direitos dele de exercer cargo público no Supremo Tribunal Federal, contra o Senado. E eu fui advogado do Senado. Aí foi um julgamento duro, viu? Duro mesmo.
Quem é o advogado dele? Cláudio Lacombe, muito bom advogado. Inteligentíssimo. Aí vamos, por favor, separar, porque o brasileiro mistura muito o ódio político com o ódio pessoal, né? Então por isso que eu estou falando que você diz desculpe. Mesmo que tenha aí até eleitores, fãs ou alguém da família, não tem nada a ver, quer dizer, o Collor realmente foi pego em flagrante em vários abusos. Né? Não muito honestas, né? É. Mas isso no Brasil acontece todo dia, né? Sim, hoje em dia que passou, graças a Deus. Ficou... Hoje em dia o que acontece são mais arroubos sentimentais, familiares. Depois o pessoal abusa muito, mete a mão aqui e ali. O presidente, nosso atual presidente, coitado, ele diz assim, eu não sei de nada, nunca soube de nada. Tal. E com isso estimula o pessoal já que ele não sabe de nada, né? Não vai saber nunca, né? Não vai saber de mais mais uma aqui, mais outra. O brasileiro tem essa tendência ao peculato, ao brincar com dinheiro público, não levar as coisas muito sérias. Brincar com dinheiro. Com dinheiro público. Eu, por exemplo, eu acho que do ponto de vista moral, eu sou muito intransigente, eu sou chato nesse negócio. Então, quando eu advoguei contra o Collor, foi um processo duro. O advogado dele disse assim, olha, ele renunciou, ele não sofreu impeachment, ele pode continuar com seus direitos políticos. Porque a Constituição manda aplicar isso quando decreta o impeachment. Portanto, não se pode aplicar uma pena secundária quando é acessória da principal, se a principal não foi aplicada. Uma tese respeitável. E nós estamos aqui nesse tribunal hoje discutindo apenas os 8 anos de inabilitação para exercício de cargo público. Aí foi minha vez de falar e eu disse para o tribunal, o meu colega tem razão, nós estamos só discutindo os 8 anos de pena acessória. Porque se fosse discutir o governo Collor, nós estaríamos discutindo prisão perpétua. Aí deu aquela confusão no tribunal, o presidente tocou campainha, fica quieto, me chamou a atenção, cuidar com esses argumentos todos aí. Agora, aqui também a defesa junto ao Supremo é feita pelos dois advogados, é feita verbalmente? Também faz memorial e você faz uma sustentação oral. Cada um tem 15 minutos para falar. Ô Saulo, você fez direito civil, criminal, você agiu em todas as áreas do direito? Exerceu porque o direito, eu gosto muito do direito constitucional. E do direito constitucional deriva todos os outros direitos. Agora, evidentemente, direito tributário, por exemplo, isso eu prefiro deixar para o Ives Granda Martins, o irmão do João Carlos. Que também é uma figura extraordinária. Fala com uma clareza. É um belo colega. Pois não, pode falar. Não, fala você, porque eu não quero mais receber o Mauro Salles me mandar e-mail. Então, essa do Collor ganhamos lá e depois, mas chegando dos tempos modernos, eu fui contando as histórias. A história das crianças continua, uma briga danada no judiciário. Mas enquanto eu descanso, eu conto um caso desse. Até chegar no mensalão. O mensalão também está aqui no livro. Está aí o mensalão também, com boa análise. Os crimes os crimes de morte, aí são bem perigosos. E o livro termina com um fato absolutamente surpreendente e, na minha opinião, misterioso. Que é 20 anos depois, em Londres. E você só... quer dizer, pelo que eu me lembre, você me mandou o livro, eu li o livro depois... Depois que aconteceu o fato. Exatamente, depois você mandou o final. Exatamente. Que realmente você fica assim... Não é possível. Tem uns mistérios aí, por isso é que tem mistério. É um livro de mistério também. Bom, eu deixei o meu amigo Saulo Ramos falar hoje, porque ele merecia, porque realmente da última vez foi terrível. E eu li esse livro, eu tive assim um privilégio de ler antes até da publicação. E é aquele livro que você não consegue parar de ler, aquele negócio do que o americano chama de page turner. E um page turner onde ele conta uma história do Brasil, uma história vivida do Brasil, através
desse caso específico. Por isso o título é ótimo, Código da Vida, fantástico litígio judicial de uma família, drama, suspense, surpresas e mistério, pela editora Planeta. Saulo, muitíssimo obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns.